Redação Novo Tempo de volta na rádio e na TV, e agora a gente fala sobre um levantamento que foi realizado pela ONG Andi Comunicação e Direitos, que mostrou que programas policiais de rádio e de televisão têm descumprido as leis e a ética do jornalismo. Em 28 programas policiais de 9 estados diferentes analisados por essa ONG, foram encontradas mais de 15.700 infrações em um período de apenas 30 dias. E aí o foco não é a violência, mas sim programas que exploram a violência. Esses programas, principalmente final de tarde, né, que vai com helicóptero e mostra gente morrendo em tudo quanto é canto, ao etc. vivo, né? Ao vivo e tudo mais. Geralmente a explicação, inclusive já vi entrevistas de produtores e apresentadores de programas como esses, eles obviamente são abordados. Por que vocês ficam mostrando tanta desgraça, etc? E geralmente a explicação é, a gente precisa mostrar a realidade. Porque como é que a gente vai falar para as pessoas que isso não está acontecendo? Como é que a gente vai combater essa violência se a gente não mostrar que ela está acontecendo? Vocês concordam com isso? De jeito nenhum, imagina. Tanto que a gente tanto não concorda que não faz. Que não faz aqui, né? Quem assistiu o Jornal da Novo Tempo não vai ver nada disso, por exemplo, quem assistiu Redação, quem escutar o Conexão, não vai ver esse tipo de sensacionalismo. Porque é claro que, assim, não é para mostrar a realidade, é para ganhar audiência. Quando esses programas têm um caráter comercial por trás, aí você vai entender que eles precisam daquela audiência para manter o programa no ar, e aí você vai entender que quanto mais eles forem a fundo nesses temas, mais vai ser a audiência. E o que me espanta mais é que tem gente que assiste. Eu não consigo entender Muita isso. gente, né? E Não é da nem audiência. pouca gente. É triste porque configura-se como jornalismo. Outro dia, né, zapeando. Configura-se, mas não é, né? Pelo amor de Deus. Então, mas entra nessa classificação, imagina a gente que faz um jornalismo sério, sem querer ser arrogante aqui, ser comparado, né, dentro da mesma categoria. Outro dia, zapeando, eu caí num canal desses e no meio do suposto jornal tinha um comercial ali no... Como se fosse programa de auditório, quando o apresentador para Sim, e faz o merchandising dentro do próprio tal de jornal, né? Que eu nem considero como um jornal. Ele parou tudo no meio das notícias e fez a propaganda de um produto. Eu achei aquilo um absurdo. Mas aí você... Olha o meu raciocínio. Se a gente entende isso como não sendo jornalismo, aí vira o quê? Entretenimento, né? É um Aí entretenimento isso é meio o macabro, entretenimento da população. É macabro. O que é pior, né? E aí que vem uma pergunta, que é naquela linha de Tostines vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais? Acho que é fresquinho, né? Não é crocante. Mas, enfim, o problema de programas policiais como esses que exploram o sofrimento alheio, a violência de uma maneira muito sanguinária, a gente pode dizer. O problema está com os produtores e as televisões que oferecem isso, ou o problema está com a população que consome e pede isso? Eu acho que é uma retroalimentação nesse caso. Claro. Se você tirar tudo do ar, os consumidores vão consumir outra coisa. Mas se você mantém, é claro que eles vão. Vai ter sempre gente para assistir a esse tipo de programa. Mesmo com essa democratização de TV paga, de TV por assinatura, esses programas continuam com bons índices de audiência porque as pessoas continuam gostando de ver a desgraça humana, que é sempre pior do que a própria desgraça delas. Eu só enxergo que a responsabilidade é maior dos produtores, das emissoras, porque se não coloca no ar... Você coloca uma coisa melhor no ar, provavelmente, porque é difícil ser pior do que isso. Agora, e você não vai lidar com aquela audiência. E talvez outro faça, mas se todo mundo tirasse do ar, por exemplo, não ia ter isso. Então, para mim, a responsabilidade maior é de quem produz esse tipo de conteúdo. Agora, mostra que tem um problema grande com a pessoa que assiste. Eu acho que assistir um tipo de programa desse... E na hora do almoço ainda, pelo amor. Enfim, na hora que você está chegando... Imagina, a pessoa está chegando em casa do trabalho, no fim da tarde, né? Lidar com aquele monte de coisa, tem algum problema. Por isso que tem o Jornal da Novo Tempo no final, no comecinho da noite, para ver se uma boa opção. No caso do rádio, esses programas ocorrem de manhãzinha. Então a pessoa, antes de ir trabalhar,
já está ouvindo esse tipo de Pra ficar programa, animada pro dia para inteiro. saber onde é que estão matando gente aqui, por onde é que eu não vou, por onde é que eu vou. Aí trabalha o dia inteiro e volta e se alimenta um assiste pouquinho mais Mais um disso. pouco, e na hora do almoço, na Agora, hora de na comer também. pausa. Duas coisas que eu queria falar aqui rapidinho. Uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala nesse assunto é o seguinte: eu acho que cada vez isso torna mais comum e isso faz com que a gente deixe de ser sensível a esse tipo de notícia, a esse tipo de imagem, esse tipo de situação. Quando você... Eu não quero ser injusta, mas assim, por exemplo, no caso de uma enfermeira, eu tenho amigos de enfermeira, eu sempre pergunto para elas assim, como que elas conseguem lidar quando uma pessoa chega extremamente machucada? Porque para mim é difícil ver uma cena dessa. E como é comum isso na profissão, acaba tornando comum também ver esse tipo de situação, né? E não passa a Você incomodar acaba tanto assim. bloqueando um pouco a questão A do sensibilidade. sofrimento e tudo mais. Talvez não que a pessoa não sinta, mas ela tem que Sim. bloquear para não surtar, né? No caso, quem trabalha com Exatamente, isso, no caso né? de quem trabalha com a saúde. Agora, imagina a gente alimentando isso diariamente, isso sendo noticiado sempre, cada vez mais eu vejo que é mais incisivo ainda. Isso faz com que nós também nos tornemos insensíveis a esse tipo de situação. É claro que nós, seres humanos, somos muito ruins, muito curiosos, né? Quando tem um acidente assim na pista, todo mundo para ver o acidente. Tem um carro totalmente destruído, a gente quer... Nossa, cadê a pessoa? Fica procurando Tanto é que às ver vezes aquilo. o trânsito Então, fica ruim, não porque está bloqueado, porque as pessoas param mas e que as querem pessoas param ver, para dar uma elas olhadinha, vão mais devagar. filmam. Eu detesto receber tipo de vídeo de gente machucada, né, pelo WhatsApp. E filma e compartilha e tudo mais. Uma situação que a gente não deveria ter como ser humano. Mas eu concordo com o Bruno. Os produtores deveriam realmente se policiar nesse sentido, porque a nossa tendência é essa, né? Infelizmente. E aí tem um lance que você falou aí de WhatsApp, das pessoas que filmam e tudo mais, e com o crescimento das redes sociais cada vez mais, é muito comum você ter acesso a esse tipo de informação na timeline do seu Facebook, no Instagram, no só Twitter, deixar de seguir também. no WhatsApp, etc. E aí, sim, mas é que eu digo assim, aqui, às vezes até um amigo seu que gosta disso, aí o cara vai, compartilha e tudo mais. E aí, eu lembro de algumas vezes já ter pulado assim na tela do meu Facebook e o pessoal tá comentando, por exemplo, de um vídeo de um policial, um cara que foi assaltado de moto, e aí tem uma câmera daquelas GoPro, aquelas pequenininhas no capacete do cara, e aí quando ele é assaltado, sai o bandido e aí de repente aparece um policial, começa a atirar no cara e mostra tudo isso, mostra o bandido morrendo, e aí todo mundo vibra, isso aí, bandido bom, tem que morrer mesmo, mostra pra mais gente, compartilha aí e tudo mais. Isso não incita ainda mais violência? Incita, claro, as pessoas vão procurar a justiça pelas próprias mãos, né? Foi muito do que aconteceu recentemente no Brasil, quando prenderam o bandido no poste e fizeram várias coisas. É claro que isso ganha muita força nas redes sociais e quando você tem imagem disso é terrível, né? Isso vai alimentando mais violência. Quando você passa a ser violento, né? Quando você consome esse tipo de coisa, isso pode te influenciar também a ser violento. Isso é uma barreira que, pelo que a gente vê das pessoas que entendem do assunto, que falam de quem passou esse tipo de barreira, né? Quase que não tem volta. Isso vai marcar muito a vida da pessoa. Agora, a gente começou a falar aqui de Jornal do Novo Tempo, parece que a gente está criticando outras emissoras porque a gente não faz isso. Tem uma expressão em inglês, eu comentei com o André outro dia na redação, que é accountability, que é como se fosse uma prestação de contas para o telespectador que tem sido adotada no jornalismo em muitos lugares. E para o nosso telespectador entender, né, a gente não faz isso, não é porque... E os ouvintes também estão acompanhando a gente pela rádio, né? Para todo mundo entender, o que acontece é que a gente não deixa de fazer isso porque a gente não acha que esse tipo de informação é importante. É porque não contribui em nada com o conhecimento dessas pessoas. Uma coisa é você fazer uma matéria que mostra que tem um fenômeno de violência em determinada região e que te dá uma dica de como se proteger disso, como não cair nesse tipo de golpe ou como evitar o assalto e etc. Outra coisa é você ficar alimentando todo mundo. Remoendo a história. Com várias histórias. Aí você pega o caso do estupro lá no Rio de Janeiro e você fica falando disso o tempo inteiro e mostrando vídeo. E aí tem um assalto e aí você fica repetindo aquilo e tenta mostrar ao vivo. E aí você mostra a morte acontecendo. Você vai só acabando com as barreiras que tem do
do que é sensato consumir, né? Porque não deixa de ser isso, é um consumo de conteúdo. E isso mexe muito com a cabeça das pessoas e vai bagunçando ainda mais a mentalidade da sociedade. Eu lembro de vários casos de sequestro que a gente teve ao longo dos últimos anos aí aqui no Brasil, que às vezes ficava praticamente 24 horas acompanhando, atualizando como estava a situação do sequestro daquela pessoa e dando mais detalhes e tudo mais. E isso acaba fazendo da notícia um circo, como você comentou, meio macabro, né? Porque não é uma informação útil para a pessoa. Então, vou pegar um exemplo que eu lembro uma vez que, muito tempo, eu era moleque ainda, o Silvio Santos tinha sido, não foi sequestrado, acho que entraram na casa dele e tudo mais. A filha. E a filha dele foi sequestrada e tal. Eu lembro que tinha atualizações constantes sobre isso, detalhes, entrava com um plantão, etc. Aí você se pergunta de que maneira a atualização de uma informação como essa contribui para o dia a dia do cidadão? Nada, De forma alguma, né? É muito mais importante apenas você saber o que curiosidade, né? acontece na política do país para você, de repente, mudar por alguma... lutar por alguma mudança do que você ficar se alimentando disso. né? Porque o ser humano não gosta de coisa que não presta, que tem que colocar isso na TV o tempo todo, né? A gente tem que falar muito mais do que as pessoas precisam escutar do que o que elas querem escutar. Exatamente. Isso é um ponto importante. Inclusive, eu acho que é isso que deveria nortear um pouco mais boa parte dos programas jornalísticos e mesmo de entretenimento na televisão e no rádio brasileiro, né? Você ia falar alguma coisa? Eu só ia comentar, porque você estava falando sobre as atualizações, mas esse tipo de programa do qual a gente está falando aqui não tem atualização, como o Bruno colocou. Você, mostra a imagem agora ao vivo ali do helicóptero, aí você olha, o que está acontecendo? Não tem nada acontecendo. Mas o camarada faz aquele estardalhaço. Não, agora o policial colocou a mão na arma. Porque estava correndo, tem que colocar a mão para poder correr. Não tem nada acontecendo. Mas é um estardalhaço que é feito para falar, não, você tem que ver isso aqui, não tira os olhos da tela. E não traz nada, como o Bruno falou. É mais entretenimento do que jornalismo, a gente pode dizer. Entretenimento bizarro. Bizarro, né? Negro, né? Bom, para terminar aqui, tem um ponto bem rápido que eu queria colocar, porque muita gente, inclusive, tem feito fama na internet divulgando esses vídeos de repressão ao crime, né? Então, tem vários policiais que têm ficado famosos na internet atualmente, porque eles filmam as ações deles no dia a dia e, de certa forma, tentando dar uma contrabalanceada, porque boa parte da população brasileira não vê os policiais com bons olhos, apesar de eles estarem ali única e simplesmente para proteger a própria população. Mas talvez pareça que é uma maneira de se proteger. Olha, vou prestar contas aqui, tô matando uns bandidos. Dá uma olhada nos vídeos que eu tô fazendo. Nossa, Será que tem um pouco disso? Hein? É bizarro também, eu não sei Eu nem não dizer porque eu conheço nunca isso aí, vi eu isso. nunca vi. Mas eu li um pouco a respeito na pauta. É bizarro você imaginar que tem gente fazendo isso, né? Não é como você mostrar os bastidores do jornal na internet e qualquer um vê, é uma coisa leve para descontrair um pouco. Não é como você mostrar o que acontece numa cozinha, num programa desses de culinária. É diferente, você está mostrando, de repente, a morte de alguém ali, que pode ser um bandido, mas você não sabe o que levou aquela pessoa a ser bandido. E assim... Você não sabe qual a situação que está por trás disso tudo e parece que, assim, matar bandido está certo. Exatamente. Né? É essa mensagem que está passando. E aí você passa a ver que matar está certo e não é esse o caminho. Isso é a prova de que cada vez mais com a internet as pessoas perderam o senso, assim, da exposição, né? Uma exposição fora de cogitação. Como você falou, acaba dando uma cicatrizada na nossa sensibilidade em relação a uma série de coisas, inclusive a morte. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e, a seguir, a gente discute sobre os moradores de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que cansaram de esperar pela prefeitura e construíram eles mesmos uma ponte. É isso aí, a gente volta em instantes.